Olá, hoje a gente vai começar um tutorial de como operamos o software Kuka Sim Pro. Irei começar com a versão 3.0.4, que a gente é uma das versões que nós temos, e como a versão 4 ela é uma evolução, tudo que a gente consegue fazer com a versão 3 é possível realizar com a versão 4. No Kuka Sim, nós temos na parte superior as guias Home, onde a gente tem a inclusão de nossos componentes e manutenção na nossa área de trabalho, a parte de modelagem, que é quando a gente precisa importar um desenho e fazer um novo modelo para utilização no programa, a parte de programação realmente dita, onde a gente programa os robôs, a parte de desenho, que é uma saída onde a gente pode pegar nosso layout, nossa planta e exportar para um arquivo DWG. As outras duas guias, que são a Help e a Connectivity, nós temos que Help, a ajuda, e a conectividade, caso a gente tivesse um braço robótico conectado ao computador, certo? Iremos iniciar aqui pela nossa guia Home, onde é que a gente consegue importar os nossos modelos, né? Aqui nessa Home, nós temos duas guias, que são o catálogo online e todos os componentes que estão no nosso plano de trabalho, certo? Aqui ao meio nós temos nosso plano de trabalho, onde a gente tem toda a alteração de visualizações e zooms e outras ferramentas. Embaixo nós temos uma guia de saída, que são informações que são passadas para nós pelo software, e a guia de propriedades, que aparece quando a gente tem algum componente inserido. Para inserir um componente, né, a gente pode ter modelos públicos, que são feitos downloads direto da própria Kuka, e a parte dos nossos modelos, que a gente importa e insere eles de forma manual. Para começar, eu vou fazer o primeiro exemplo, que é o exemplo mais simples, que é o quê? A integração entre esteira e um robô, que é onde a gente trabalha a parte de sinais e a parte de programação de rotinas, subrrotinas e a interação entre eles. Eu vou iniciar pegando um robô genérico, certo? Não obrigatoriamente precisa ser esse, mas eu vou pegar esse robô, que é o KR250R2700-2. Então está aqui o nosso robô que a gente vai utilizar. Agora a gente consegue ver melhor até a parte das propriedades, porque com o componente inserido, nós conseguimos configurar toda essa propriedade dele, né? Tanto que eu consigo referenciar as coordenadas de operação do robô pelo próprio mundo, né? Pelo plano de trabalho, onde eu consigo alterar a posição desse meu robô, né? Para início eu vou colocar ele na coordenada 000. Então tá aqui, o robô ele está centralizado no meu plano de trabalho. A, B e C são as rotações. Então, as rotações no eixo X, rotação no eixo Y é o B, rotação no eixo Z é o C. Então, eu posso rotacionar o meu robô. Exemplo, quero rotacionar 180 graus no eixo X. Ele espelha, certo? Então, eu consigo fazer essa rotação por aqui. Todos os outros detalhes de propriedades do robô estão aqui nessa guia de propriedades. Primeira questão que a gente tem que fazer é olhar as configurações de ação. Por quê? Cada saída vai ter uma configuração de ação. Normalmente, a saída 1 é a saída do segurar objetos. Então, sempre que eu ativar a saída 1, eu vou agarrar um objeto. Se eu desacionar, eu vou soltar esse objeto. E ele sempre vai, para essa operação de ativar o sinal, usar o toData1. Então, isso aqui é uma ferramenta importante. E nós temos também os dados de volume de detecção, né? Então, vai ser o mais próximo dessa garra, certo? E outras coisas que a gente pode observar nesse robô, né? Tem alguns acessórios, que são a parte da base de montagem, que a gente pode ligar e desligar, a parte do Energy Supply, que é para deixar o robô, colocar uma garra a vácuo, vamos dizer assim, né? E a parte do Lifting Tools, que é para segurar e levantar o robô. Então a gente pode ativar e desativar de acordo com a nossa necessidade. Aqui também a gente pode mudar o material e colocar as cores que a gente deseja, caso a gente queira um robô de uma cor
diferente, certo? E ok, nosso robô, por ele só, não faz nada. Então a gente precisa adicionar componentes extras. Como a gente no primeiro exemplo é um tutorial de iteração com as esteiras, né? Eu vou pegar uma primeira esteira. Vou pegar a esteira que se chama Batch Conveyor. A esteira Batch Conveyor, ela é uma esteira que, ao final, ela tem um sensor. Então, ela já tem indicação que tem um sensor aqui no final, onde as peças vão parar. Nessa esteira, a gente consegue mudar algumas propriedades. Se eu quero uma esteira com correia, ou uma esteira com corrente, né, que só tem as correntes nas laterais, né, a gente consegue, ou esteira de roletes, né, a gente consegue alterar isso, como também o comprimento, a largura e a altura da esteira. Nossa esteira, eu vou rotacionar ela 90 graus, para ela ficar, menos 90 graus, para ela ficar com a saída próxima à frente do robô. E como alguns aqui tem toque, né, a gente vai posicionar numa coordenada que seja exata. Né? Então, x 1500 e y 2000. Então, essa coordenada é uma que o robô consegue pegar tranquilamente. Também nessa guia miscelâneos e conveyors, eu consigo colocar o nosso alimentador, que na versão 3 vai ser o Shape Feeder. Shape Feeder, ele é o alimentador de peças, e aqui já vem um detalhe, né? Que eu posso mover essas peças no mundo e também eu consigo ligar a interação com o Plug and Play, o PNP. O PNP é uma ferramenta que auxilia nós porque quando eu tenho essa flechinha verde, quer dizer que eu já tenho a conexão. Outra coisa que aconteceu, vocês notaram, é que a minha esteira ela diminuiu de tamanho. Isso porque tem uma propriedade na esteira que diz que ela se adequa ao tamanho do PNP. Então isso não tem muita diferença. Porque após aqui a gente pode chegar de novo e aqui mudar, né? Ela mudou para 500 e antigamente ela era 800. Então isso aí não tem muita importância. O Shape Feeder, ele é um alimentador de peças. Então ele vai alimentar peças, componentes, de acordo com o que a gente precisa, né? Então, o único detalhe que a gente tem é o quê? Que componente que a gente vai criar e qual vai ser o tamanho. Então, eu vou criar um paralelepípedo aqui de 400 por 300 por 200, só para o primeiro exemplo aqui. Então, se a gente aperta o play na simulação, a gente já consegue ver o nosso tijolo sendo criado. Só que acontece o seguinte, o nosso robô ele não tem uma ferramenta para agarrar os objetos. Essa ferramenta a gente chama de gripper, né? Nesse exemplo a gente vai usar uma vacuum gripper, né? Então, se a gente procurar por grip, a gente já vai procurar algumas aqui, né? Então eu vou pegar essa vacuum gripper que vai ser a nossa ferramenta que vai agarrar os objetos por ventosas. Então, novamente, né, se eu tenho o PNP ligado, eu consigo ir lá e acoplar ele ao meu robô. Como que eu sei que está acoplado? Eu posso vir na guia Interact e mexer o meu robô. Se a ferramenta mexe junto, é que já quer dizer que os dois estão acoplados, certo? Ok, a gente pode perceber que nossa garra ela tem um tamanho bem grande. Então a gente consegue até alterar o nosso tamanho da nossa garra para o mais próximo ao nosso objeto, né, para a questão de simulação. Não importa o tamanho da garra, ele vai agarrar o objeto mesmo se ele for pequenininho. Tá? Então, tem uma questão física que é um pouco mais complicada, mas ele consegue agarrar. Então, aqui, esse é o nosso setup básico para fazer o nosso movimento. E, obviamente, né, esse nosso robô ele vai pegar nossas peças e vai ter que levar para outro local. Eu vou só colocar uma esteira, que seria uma conveyor straight, que é para fazer a saída dos nossos objetos. E aí tem, ó, aqui a gente consegue ver a flechinha para onde que vai ser a saída dos nossos objetos. Vou rotacionar 180 graus para a esteira levar para outro lugar. Vou posicionar ela uma referência, né? Vou só achar uma aqui mais exata, onde o robô consiga fazer essa manipulação.
E aqui eu já vou pegar o quê? Vou pegar o meu robô, sair da primeira esteira e levar para a segunda. Ok, terminei a minha parte de montagem de setup. A gente começa a nossa parte de programação e referências. Então a gente muda para a guia Program e assim faz as nossas referências. Né? Na guia Program, nós temos aqui o nosso chamado Job Map, que é a nossa programação do robô. Então sempre que a gente estiver com o robô selecionado, vai aparecer esse Job Map aqui, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre no robô, né? É que se a gente olhar o ponto rosa aqui, é o nosso ponto de ação, que vai ser o robô vai ser movimentado por ele. Logo, eu preciso levar esse ponto de ação para frente da minha ventosa. Como que a gente faz isso? Com o nosso tool. Então a gente vai referenciar o nosso tool data1, que, como a gente já viu antes, é a nossa ferramenta que faz o agarra e larga os objetos, e vem nessa engrenagem. Nessa engrenagem, a gente consegue referenciar novamente o nosso ponto rosa aqui, que a gente precisa trazer aqui para frente da ventosa central. Como que a gente faz isso? Aqui no Snap. Snap, e aí a gente pode selecionar um ponto, 2 pontos, caso eu tenha ventosas pares, né? Eu tenho que selecionar o primeiro e o último com 2 pontos. Com um ponto, eu tenho a ventosa central, eu preciso só selecionar essa ventosa central. Ó, aqui o nosso ponto rosa já veio para frente. Então, sempre que eu for trabalhar com o tool data1, eu tenho essa referência da ventosa central. Aí, para eu retornar para a parte de jog, venho aqui no jog, que agora já tenho essa minha referência lá no centro da garra, certo? Outra coisa que a gente tem que fazer também, como pré-configuração, é o quê? Nosso robô ele não tem ciência de que a peça chegou no final. Então, a gente não pode simplesmente calcular esse tempo e dizer para o robô assim, ó, espere tantos segundos, porque não é uma prática bem-vinda, né? Porque as peças no mundo real podem chegar no horário ou em outro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que enviar sinais entre a esteira e o robô. Para ativar a guia sinais, a gente tem aqui, ó, Signals, que é o quê? A gente vai selecionar o robô. Esse robô tem sinais de entrada e saída. A nossa esteira também tem sinais de entrada e saída. Essa esteira Batch Conveyor tem um Batch Ready Signal, que é o quê? Um sinal para dizer que chegaram as peças no final. A gente vai pegar um sinal desse Batch Ready e levar lá para a entrada. Aqui vocês tomem cuidado, porque sempre que eu estou com o modo simulação, eu não consigo fazer essa ligação dos sinais. Outra questão que o sinal padrão que ele atribui é o 0. Então, na entrada 0. Normalmente a gente altera isso aqui para 1, 2, 3, dependendo da nossa necessidade. Então aqui, ó, a hora a gente consegue até perceber que a gente começa a simulação, o batch ready está em 0, vermelho, né? E a hora que a peça chega lá ao final, ele fica verde. Quer dizer que mandou um sinal para o robô. Então esse sinal é importante para saber a hora que as peças chegam, certo? Então a gente vai começar a nossa parte de programação, porque a gente já conseguiu colocar os sinais, colocar o ponto de referência para a garra. Então agora a gente começa a programação da simulação. Primeira questão que a gente faz é sempre colocar o robô em home. Então a primeira operação, robô vai para o home, que é o ponto inicial dele. A segunda operação é o quê? Posicionar o robô para pegar a peça. Só que como nós não temos a peça ainda aqui, fica difícil. Então a gente começa a simulação para quê? Para a peça chegar no final da esteira. A hora que chega no final, a gente sabe, pausa a simulação, e aí a gente consegue referenciar o robô e a peça. Obviamente, quando começa a simulação, eu tenho esse tool data, esse tool aqui que ele muda, então eu tenho que voltar para o tool data 1 para voltar aquele ponto rosa aqui para frente. A gente vai pegar esse ponto rosa e fica fácil por quê? O Kuka já tem uma função de snap, então ele já vai posicionar na face ou em bordas, ou em outros frames que a gente consegue
indicar aqui no canto. Se a gente for olhar o robô, ele já está posicionado com as ventosas bem em cima da caixa. Só que aqui é uma questão meio física, né? Às vezes, quando eu posiciono o meu robô para pegar uma caixa, eu tenho que aproximar o robô no movimento livre. Aqui eu consigo alterar as posições do robô no XYZ, a posição lá do ponto de operação. E eu adiciono um movimento PTP, que seria point to point. Esse movimento PTP vai fazer com que o meu robô ele vá para aquela posição. E depois que ele chegou naquela posição, a gente pode nos aproximar da caixa com um movimento linear. Então, isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer um movimento mais natural do robô. Só que aqui vai entrar uma questão, né? Por quê? Se eu colocar essas duas linhas e eu somente der o play, o robô já vai para a posição. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que adicionar um comando de espera, o nosso sinal 1, que é o sinal que vem da esteira, se tornar verdadeiro. Quando a gente adiciona esse sinal, ele começa por padrão falso. Então, a gente tem que vir nas propriedades e alterar ele para verdadeiro. Acontece o seguinte, na hora de começar a minha simulação, o robô vai esperar a peça chegar no final da esteira. Chegando ao final da esteira, ele vai se movimentar e ir em direção à peça. Como a gente falou no começo, né, nossa saída 1, ela é verdadeira e é para agarrar os objetos. Como a gente adicionou ela somente agora, não tem uma simulação, então ela não pegou a peça ainda. Então, se a gente rodar a simulação de novo agora com uma saída verdadeira, nós vamos verificar que a peça já vai ser agarrada, vamos dizer assim, pelo nosso robô. Chegou ali o final, vou pausar a simulação, e agora eu tenho que a minha peça já foi agarrada pelo nosso robô. Novamente, né, nós vamos ter que tirar essa peça e jogar para outra esteira. Primeira coisa que eu faço o movimento linear para o robô levantar a peça, e depois eu vou girar esse meu robô levando para a minha esteira para evitar colisões. E aqui vem a questão, né? Nós sabemos onde está essa esteira. A gente sabe as coordenadas da esteira, né? Então a gente precisa colocar esse robô nessas coordenadas. Então se eu botar, era 0 menos 1500. Só que se eu for olhar de uma vista superior, o 0, 1500 é o começo da esteira. Outra coisa que a gente vê o quê? É que a nossa peça está referenciada à primeira esteira. Então a gente precisa rotacionar isso também. Isso aqui a gente faz no nosso ABC. Então a gente consegue rotacionar essa peça ali para o começo. Então o detalhe, nós tínhamos que a nossa peça tinha 300 de comprimento. Então a gente pode chegar ao nosso X para menos 150 ou menos 200, nossa peça tinha 400, né? Então, menos 200. Acontece o quê? Que agora minha peça já está alinhada com a esteira. Então, eu saio dos pontos 3 e venho aqui para esse novo ponto e depois eu abaixo lá para o valor da minha esteira com movimento linear. E aí acontece o quê? Chegando aqui ao final, eu preciso soltar essa peça. Soltar essa peça também, a gente vai desligar a nossa saída. Então, Alt 1 igual a false. E aí vai soltar a minha peça. Então, aqui eu já tenho a primeira ideia de lógica, né? O robô vai esperar a peça chegar no final da esteira, vai pegar a peça, levantar e deixar a peça na outra esteira, que assim segue. Só que aqui vem as questões, né? Outra peça chegou na esteira. Então a gente precisa meio que ter um laço infinito para fazer essa repetição. Então a gente tem o comando while. Então tem um comando que vai ser um laço infinito, onde a gente pode selecionar toda essa nossa programação e levar lá para o laço. Então aqui eu consigo colocar minha programação dentro do laço. Logo, isso aqui vai ser feito de forma infinita. Então vai se repetir sempre. Então sempre chegar uma peça nova na esteira, ele vai pegar essa peça e levar para a segunda. Então ali, coloca na segunda.
E aí vem aquelas questões de programação, né? Pô, nesse meio tempo em que a peça está chegando, eu posso trazer o meu robô para mais perto, né? Tá? Posso trazer o robô um pouco para mais perto para esperar a peça chegar para depois otimizar o tempo, vamos dizer assim. Então eu posso fazer, chegou aqui no final, eu tenho que meu robô ele pode voltar e ficar próximo a esse ponto aqui, né? Só esperando a minha peça chegar. Então eu posso ao final aqui adicionar mais um ponto, lembrando que os pontos eu consigo colocar em qualquer posição e depois alterar a posição deles. Então eu posso vir para ponto 4, ponto 5, ponto 3 e fazer essa alteração. Então eu vou fazer o quê? O meu robô está lá no home, a primeira vez ele fica no home e depois na segunda e terceira ele já vai esperar no ponto 6. Então, ó, vai para o ponto 3, ponto 4, ponto 5, volta ao ponto 6. Espera a peça, pega a peça, vai lá para o ponto. E assim eu tenho uma rotina subsequente. Certo? Então, esse era o primeiro exemplo que a gente tem para mostrar.